Alô, amigos pioneiros de Palmas. Aqui estamos com o nosso programa Entre Fatos e Fotos pela TV Cultura para contar mais uma história. Hoje, uma senhora entrevista com Tadeu Zerbini, está aqui comigo. Que prazer, Tadeu, ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Tênis. Queria te agradecer por essa feliz e rica oportunidade de estar registrando aqui a nossa história Entre Fatos e Fotos. Te parabenizar pelo programa, pelo resgate da história, porque quando se trata de pessoas, isso é muito importante, sabe, Tênis? Principalmente para os pioneiros chamados de piotários, né? Muitos, coitados, sofrem até hoje, porque não tiveram as oportunidades que mereciam, mas de qualquer forma, assim, o Tocantins e principalmente Palmas mudou a história de muita gente. Tadeu, nesse primeiro bloco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua infância, a tua juventude e a tua formação profissional. Como é que foi isso? Isso foi uma bênção de Deus, Denis. Eu nasci no Paraná, né, no norte do Paraná, em Bela Vista do Paraíso. Naquela época o governo federal abriu um programa de desenvolvimento do norte do Paraná e convidou os cafeicultores do sul de Minas, que já tinham experiência, para iniciar essas atividades no norte do Paraná. Em 1955, quando eu nasci, houve uma grande geada no norte do Paraná. E esses agricultores, né, tiveram que voltar para suas origens, né, como meu pai e minha família são de Guaxupé, sul de Minas, voltaram para lá. E voltaram em 1955, logo que eu nasci. Aliás, sou o único dos 9 filhos que é paranaense, o resto é tudo mineiro. Pois bem, chegando na cidade dele, surgiu a conversa de se criar Brasília, né, com Juscelino Kubitschek. E ele, além de agricultor, ele era cirurgião dentista. E foi convidado para ir para Brasília. E foi para lá em 1958. E nós fomos logo a seguir em 1959. Então eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa de sorte, porque chegar em Brasília com 4 anos de idade, uma cidade que está começando, muita areia para se correr, não tinha carro, não tinha nada. Para criança aquilo era uma maravilha, era festa todo dia. Escolas de primeiro mundo, tudo novo, né? As professoras eram esposas das autoridades locais, né? Nós tínhamos lá, para você ter ideia, eu morava ali na Asa Sul, que hoje é a 709 Sul. Quando falava lá na Asa Norte, era muito longe, nem o ônibus ia lá, né? E só tinha uma faixa assim que era construída de lojas, que era a W3 Sul, onde todos os comércios funcionavam ali. Então minha infância em Brasília foi assim, uma dádiva de Deus, uma coisa abençoada, né? Meu pai foi o primeiro dentista de Brasília, começou o consultório dele lá na minha casa, mas ele foi convidado para instalar o primeiro setor de atendimento odontológico aos funcionários do governo do Distrito Federal, naquela época era a Benecap. Tem até umas fotos aí, eu estava presente lá, me puseram um paletó e gravata lá, e eu fui lá na inauguração, eu lembro direitinho, governador, um monte de autoridade. Ele cuidou disso por um tempo, depois abriu o consultório dele e trabalhava no governo também do Distrito Federal. Foi uma infância maravilhosa. Agora a juventude foi muito melhor. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos com carteira assinada. Você ter ideia de como essa questão de trabalho mudou no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar, o menor de idade só podia receber meio salário mínimo, né? Então eu comecei a receber meio salário mínimo aos 13 anos de idade. Mas eu não sei se foi uma bênção de Deus, eu consegui, nessa empresa que eu trabalhava, era uma associação de poupança e empréstimo, na década de 70, que era o grande BNH, o grande sistema financeiro da habitação. A empresa crescia assim, uma coisa de louco em Brasília, era uma da maior associação de poupança e empréstimo do Brasil. E eu cresci com a empresa, o dono gostava muito de mim. Então, aos 20 anos, eu já era gerente de uma agência de captação de recursos, de poupança e empréstimo. Aos 27, eu já era gerente geral da matriz. Consegui, com isso, ter a oportunidade de conhecer pessoas do Banco Nacional de Habitação, que fazia parte do Ministério do Interior. E depois que eu formei,
com um pouco mais de experiência, eu fui convidado a fazer parte dessa equipe do Mário Andreasa, lá do Ministério do Interior, que tinha o BNH, as Superintendências de Desenvolvimento Regional, Sudan, Sudeco, Sudesul, SES, Sudene, que era uma coisa fantástica naquela época. Eu acho até interessante que quando eu cheguei no Ministério do Interior, que eu vi a qualificação das pessoas que estavam lá, eu digo, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu tenho que voltar para estudar, porque eu não sei nada disso. Meu negócio é captar recursos, iniciativa privada. E foi uma grande escola. Aprendi muito. Eu me formei na Universidade Católica de Brasília em Economia. Tive a oportunidade no Ministério do Interior de fazer uma especialização em administração pública na famosa, naquela época, Getúlio Vargas, uma coisa caríssima que você só conseguiria fazer se alguém te pagasse. Né? Então eu tive assim uma oportunidade, conheci o Brasil inteiro, porque eu era coordenador de acompanhamento e avaliação dos programas de desenvolvimento regional no Brasil. Então eu visitava todas essas áreas que tinham recursos, muitos recursos de bancos internacionais, da Alemanha, do Japão. Era uma coisa assim fantástica. Era o fim daquele milagre econômico para começar a entrar numa situação difícil. Então nós tínhamos que acompanhar tudo passo a passo. Nós tínhamos um sistema naquela época informatizado, uma coisa assim fantástica para o momento. E eu viajava o país todo nessa superintendência, né? No Norte, Nordeste, no Sul, levando esse programa, aperfeiçoando. Né? Tivemos a oportunidade de melhorar ele bastante para a presidência da República. Na época, até o SNI me procurou para fazer algo parecido para eles, que era uma coisa, se a SNI te procurar naquela ditadura, você já ficava com dor no estômago, né? Mas graças a Deus que foi profissional. E aprendi muito no Ministério do Interior, porque era uma coisa muito grande. Você imagina você cuidar de acompanhar e avaliar os programas da Sudene, por exemplo, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Era um monte de projetos, de programa. Então eu aprendi tudo muito rápido, né? Eu tive que aprender tudo muito rápido. E o Ministério do Interior proporcionou uma coisa assim importante na minha vida. O Ministério do Interior, ele cuidava do desenvolvimento regional. Quando surge a Constituinte de 88, para se fazer a mudança na Constituição, começaram a chegar propostas na Presidência da República para incluir na Constituição de 88 divisão de vários estados brasileiros. Cada um queria uma coisa diferente. A Bahia, uma turma queria dividir, Minas Gerais queriam tirar o Triângulo Mineiro. O que o presidente da República fez? Incumbiu o Ministério do Interior de fazer uma análise, né, econômica, financeira e social das propostas que foram encaminhadas para a presidência da República. O ministro do Interior, obedecendo ao presidente da República, criou uma comissão interministerial para tratar do assunto da redivisão territorial brasileira. Montou uma equipe multidisciplinar com engenheiros, agrônomos, cada um especialista em alguma coisa. E para a felicidade minha, fui designado como representante do Ministério do Interior, como economista e pela vivência nos programas de desenvolvimento regional, que incluía na época a Sudeco, que cuidava dessa região do estado do Tocantins. Falei, olha, é uma oportunidade legal, né, de participar de uma discussão dessa. Mas nunca pensei, como nunca tinha pensado, de sair de Brasília. Fizemos estudos que foram necessários, demos nossos palpites e politicamente o presidente da República concordou em transformar os territórios de Roraima e Amapá em estado. Porque na realidade os territórios funcionavam tudo com o governo federal. Funcionário, despesa, tudo era nas costas da União. Então ele resolveu transformar em estado para que a coisa fluísse, né? Não precisava mais daquela segurança nacional nesses territórios, nas divisas, nessas coisas. E resolveu também que apoiaria a divisão do estado do Goiás, criando o estado do Tocantins. Então o primeiro trabalho que foi feito foi definir o que aconteceria, né? Bom, terminamos o trabalho, encerramos essa parte da redivisão territorial brasileira. E aí eu fui convidado
a integrar a comissão que cuidou dos estudos para a divisão do estado de Goiás, para se criar o estado Tocantins. Tá vendo aí? Isso é o início da história. Tadeu Zerbini, Tocantins. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. Até lá!